Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla, com mais um Conversas Inclusivas aqui pela nossa Rádio Defensoria, levando muita informação hoje para as famílias atípicas, para os profissionais da área, a você que vive nesse mundo diverso aí do TEA. Então nos acompanhe e já compartilha desde já essa informação, porque vem muita informação boa. Eu sempre falo aqui nas nossas conversas que se eu tivesse essas informações antes teria evitado aí muita coisa. Então você, mãe, que está começando essa caminhada, essa jornada, já se atenta e já se liga, porque vem aí muita informação boa, especialmente para você. Então, hoje nós vamos falar sobre a saúde emocional dos pais atípicos de autistas, do livro Mônica Briglia, ela aqui no Conversas Inclusivas, porque uma conversa sensível e necessária para todos que cuidam das crianças autistas e daqueles também que os amam. E a gente vai falar muito sobre o cuidar de quem cuida também. Tudo isso aqui, Mônica, seja muito bem-vinda Muito ao Conversas obrigada. Inclusivas. Primeiramente, eu quero te agradecer você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. A Mônica, que é neuropsicóloga e agora escritora, abraçando essa causa do TEA. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite, obrigada a todos os ouvintes. A gente que se sente honrada em te receber aqui. Mônica, seja muito bem-vinda ao Conversas Inclusivas. E para começar, conta pra gente quem é a Mônica, além da neuropsicóloga e escritora. Como é que você se descreve como pessoa? Mônica Briglia decidiu estudar psicologia aos 16 anos, em uma época em que não tinha psicologia em Boa Vista. Então, infelizmente, tive que sair do meu estado em busca do meu sonho. Com 16 anos, muito novinha, menor de idade, tive que ir para Manaus fazer a faculdade. Quando formei, eu voltei para minha cidade, que eu sou daqui, e já estou formada há quase 20 anos. Fui pioneira na neuropsicologia aqui no estado de Roraima. Sou psicóloga hospitalar, trabalhei muitos anos na HGR, na maternidade. Sou psicóloga concursada do município e sou neuropsicóloga, atuando na avaliação e reabilitação neuropsicológica, que é o meu ponto forte atual. Inclusive, o meu capítulo no livro, Autismo, uma jornada de conscientização, fala justamente sobre a saúde mental dos pais de autistas em uma visão neuropsicológica. Muito importante, nossa, que tema maravilhoso de se conversar, coisa que ninguém falava ainda, coisa que causou muitos adoecimentos porque não tínhamos informação alguma. E hoje, olha aqui, gente, com a gente. Então aproveita que ela está aqui todinha pra gente. E fala pra gente, Mônica, o que é que te levou a escolher a neuropsicologia como caminho profissional? Houve aí alguma vivência marcante que te trouxe aí, que te aproximou, né, da causa neurodiversidade? Eu digo que a neuropsicologia que me escolheu, Que porque lindo! durante toda a minha formação, eu tive uma formação clínica na faculdade e de psicologia organizacional. Eu trabalhava na Nokia, em Manaus, como psicóloga organizacional de uma multinacional. Terminei a faculdade, fui contratada, mas decidi voltar para cá para ficar perto da minha família mesmo. E quando eu vim, eu comecei a trabalhar na HGR, então pensei, eu vou fazer psicologia hospitalar. Não era muito a minha área, mas resolvi me apaixonar pela saúde. E dentro da psicologia hospitalar, eu disse, eu acho que falta algo mais. E surgiu a oportunidade de fazer especialização em neuropsicologia. Fiz a especialização, terminei, e aos pouquinhos fui começando. Eu digo que quando eu comecei, eu pagava para trabalhar, porque ninguém conhecia a neuropsicologia aqui no estado. Até que teve uma psiquiatra, que eu agradeço imensamente hoje, a doutora Sinara Xavier, que me estimulou muito a iniciar os atendimentos da neuropsicologia. Foi ela quem disse, nossa, eu preciso tanto de um neuropsicólogo aqui em Boa Vista, não tem ninguém, você vai começar. E eu, novinha, muito insegura, sem ninguém para supervisionar, disse, vamos, com muita dificuldade, mas vamos. Então, fui em busca de cursos fora, na época não tinha cursos online, tive que fazer muitos cursos fora, adquirir muito material, não tinha material aqui em Boa Vista. Então, foi um trabalho de formiguinha para divulgar o meu trabalho. E aos poucos os profissionais foram conhecendo o trabalho, as escolas foram conhecendo, os pacientes foram conhecendo e indicando um para o outro. Graças a Deus, hoje eu tenho uma agenda cheia, mas já são quase 20 anos
nessa luta, divulgando a neuropsicologia e agora mais ainda divulgando os transtornos do neurodesenvolvimento. Que maravilha, uma trajetória aí bem longa já. É. Pode-se dizer que muita experiência nessa caminhada, com Bastante. certeza. Como é que foi receber o convite para participar da obra Autismo, uma jornada aí de conscientização? O convite veio da editora, da Literary Books, que entrou em contato, convidando alguns profissionais para escrever alguns capítulos no livro e deixaram bem à vontade para escolher o capítulo que eu gostaria de escrever. E eu, com essa vivência diária, de todos os dias conversar com os pais das crianças, as famílias de autistas, eu pensei, por que não falar sobre quem mais é impactado, que são as famílias? Então, vou escrever sobre as famílias, que eu acredito que seja o ponto principal de todo o autista. Sem a família, ninguém é nada, né? Exatamente. É naquela correria dos pais, logo após o diagnóstico, que está todo mundo ali perdido. Nossa, o que é que eu vou fazer? Ninguém sabe se Exatamente. vive o luto da notícia do autismo, que muitos aceitam de cara, outros assim não aceitam bem essa notícia, e fica ali aquele impasse dependendo da reação de cada família. E aí, sem um direcionamento, isso é tão importante, e começa ali aquela caminhada, aquela jornada a partir de ali. Começa ali aquela trajetória, vem as dificuldades de atendimento, principalmente quando se trata das pessoas que têm um poder aquisitivo menor, que dependem do atendimento público, pessoas que não têm condições de estar ali pagando um tratamento continuado ali particular. Essas pessoas são as que mais enfrentam dificuldades. E aí entra aquela questão. A mãe, ela se preocupa tanto em dar conta do filho que ela esquece dela. Uhum, É sobre isso. exatamente. Eu digo que o que eu trabalho é a parte inicial, o diagnóstico, a busca pelo diagnóstico. Então, quando as pessoas chegam até mim, digamos que 80% não tem o diagnóstico ainda. Vem com um sintoma para saber o que meu filho tem, por que ele é assim, por que ele é diferente. Então, nós vamos fazer todo esse trabalho de investigação para saber o que realmente tem. E quando a gente chega no diagnóstico, que eu vou entregar um laudo, que é o resultado de todo o trabalho de investigação, depois de ele ter passado por muitas consultas, atendimento clínico, muitas vezes ludoterapia, através do brincar, testes psicológicos, interpretação de tudo isso. Isso tudo é gerado um laudo. E nesse laudo, quando eu vou fazer a entrega, tem um luto muito grande, porque a partir do momento que a pessoa recebe um diagnóstico, meu filho é autista, vem 1000 sentimentos na cabeça. E agora, o que eu faço? E eu sempre costumo dizer, não vai mudar nada na vida do seu filho. Você vai continuar amando ele do mesmo jeito, se duvidar até mais. Porque a pessoa pensa, meu Deus, e agora? Eu sou mãe de autista. Eu sou pai de autista. Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Então, na cabecinha deles, parece assim que o mundo girou de cabeça para baixo. E não é. Na verdade, a gente só dá um nome para comportamentos que já existem, só que antes não sabia o que tinha. E agora a gente tem um diagnóstico para saber que cada comportamento existe um diagnóstico, existe um transtorno, existe um nível de suporte e os tratamentos adequados. A partir do momento que você sabe o que o seu filho tem, você tem a oportunidade de correr atrás do tratamento correto e ele poder ter a oportunidade de melhorar cada dia mais. Dê um bom estímulo, né? É. O dia a dia isso vai mostrando. Eu sei porque quando a gente vai passando dessas etapas, dessas fases, você vai vendo as mudanças, né? E com o tratamento, com o acompanhamento ali, os estímulos que ele está recebendo ali, conforme a necessidade dele, você vê ali resultados. Não vai deixar nunca de ser um autista, mas vai ter grandes melhoras, né? Melhoras assim Exatamente. consideráveis, vistas mesmo ali no dia a dia, na convivência, facilitando a nossa vida. Porque tem fases, eu falo por mim, porque tem fases em que você não tem dignidade um dia, às vezes até de tomar um banho, porque está muito corrido, está muito puxado. E aí vai passando essas fases, vai indo ali continuamente, incessantemente aos acompanhamentos, e aí vai surtindo efeito, tanto pela faixa etária em que a criança vai ali crescendo, quanto também os estímulos que ele está recebendo. Isso conta muito, isso eu vi muita diferença. É tanto que hoje, graças a Deus, eu estou aqui consegui trabalhar, né, coisas que antes não podia, e assim como inúmeras mães têm assim, sem conseguir trabalhar, realmente parou a vida todinha ali, porque não tem uma rede de apoio, às vezes só é ela.
E são inúmeras situações, né? Muitas histórias diferentes uma da outra, mas a gente sabe que ali em prol de uma condição só, o autismo. E quando te convidaram para esse livro, você já sabia que queria escrever sobre a saúde mental dos pais? Ou esse tema ele surgiu depois por alguma razão específica? Ou foi realmente a demanda que é imensa, a necessidade que você vê que é tão grande, o quanto os pais se preocupam e focam só ali no filho e se esquecem de si? E acaba adoecendo. Exatamente. Foi justamente pensando na família, porque a família, quando ela recebe um diagnóstico, ela tem um impacto emocional, cognitivo, financeiro, impacta de todas as formas esse diagnóstico. Impacta no financeiro da família, porque a partir do momento que a criança tem esse diagnóstico, ela precisa investir mais nos tratamentos. Muitas vezes o Estado não oferece todos os tratamentos necessários e a criança tem que investir um valor financeiro alto. Impacta o emocional, porque as famílias têm que deixar de olhar para si e olhar mais para o outro, porque uma criança atípica ela demanda muito mais atenção, muito mais suporte emocional que as crianças típicas. Então, muito mesmo. Muito. Quem tem sabe. Sim. Então, gera mais ansiedade, gera um estresse muito grande em toda a família, gera problemas conjugais, porque a mãe está sempre muito cansada. Digo geralmente a mãe porque é a mãe que passa mais tempo com a criança. O pai nem sempre entende, às vezes deixa a família de lado, larga. Inúmeros problemas. Acontece muito, infelizmente. A gente sabe que tem muitos pais bacanas que somam no meio também, mas são 99,9. Acredito que você, como profissional, tenha escutado muitas histórias, né? Que onde sempre a mãe, ela se doa mais. Sempre a mãe. E o livro fala exatamente sobre isso. Os altos níveis de estresse e de ansiedade que são gerados nas famílias, o risco de depressão, o isolamento social, porque muitas vezes, dependendo do nível de autismo, nível de suporte 1, 2 ou 3, muitas famílias deixam de sair, deixam de frequentar muitos lugares, porque nem sempre a criança se adapta aos lugares. Exato. Então, o impacto que isso causa nas relações familiares e conjugais, a exaustão física e emocional, que é cuidar de uma criança autista, o impacto financeiro, o impacto no trabalho dos pais, que muitas vezes eles têm que sair mais cedo do trabalho, muitas vezes acontece um problema, a criança, os pais têm que largar tudo e têm que sair. Então, a família ela precisa de um apoio social, emocional, a família precisa dessa compreensão maior para conseguir dar conta de tudo isso, porque não é fácil. Quem acompanha sabe que não é fácil. Quem passa por essa trajetória, vivencia o TEA na família, sabe exatamente como é. E mesmo do grau mais leve ao grau severo, todos têm ali suas peculiaridades. A gente sabe que não é fácil. É cada fase aí que você passa e se conseguir êxito, beleza. E se não conseguir, continua aquela trajetória mais lenta, onde você vai ali, se trata do autismo severo, que muitas pessoas também não falam sobre isso, que o pai, a mãe, principalmente a mãe, se anula do mundo mesmo, porque quanto mais severo, mais difícil se torna. A gente que tem leve até o nível suporte 1 e 2 já é difícil, quando você vai ultrapassando aquelas fases ali, e aí você consegue respirar, nossa, eu consigo ir em tal lugar, nossa, eu estou conseguindo fazer tal coisa. Cada pequeno ganho é uma vitória. É uma vitória muito grande. Exatamente. Cada conquista que você tem ali, para quem está de fora, é pouca coisa, mas para você é uma coisa tão grande que você vê conquistou. Essa evolução com o tratamento. Sim, exatamente, com certeza. Eu como mãe atípica, achava que, nossa, eu vou dar conta de tudo, eu sou uma super mãe, eu sou forte, eu vou dar conta. Quando não, veio a pandemia, caiu tudo por terra. Aquilo que eu planejei assim, que eu tinha visão da minha própria pessoa, aquilo se desconstruiu. Se desconstruiu tudo na pandemia, que eu fiquei muito ansiosa por conta que, nossa, ele é não verbal, ele tem a fala, mas não tem a comunicação. Eu disse, se ele sentir alguma coisa, ele não vai saber me falar quando estiver cansado, quando estiver com dor no peito, os sintomas. E aquilo foi entrando na minha cabeça de uma tal maneira que gerou um monte de transtornos. Precisei também de tratamento, mas graças a Deus superamos, melhoramos. Ficou sequelas?
ficou, mas estamos aí caminhando, graças a Deus. Como tantas outras famílias, né, também. Muitas pessoas que perderam outras, pessoas que vieram aí desenvolver a ansiedade, a depressão, o síndrome do pânico, tudo através dessa fase ruim que a gente passou. Eu digo que na pandemia foi o período que eu mais trabalhei, porque foi o período que as crianças estavam em casa e os pais que na maioria das vezes delegam essas tarefas para outros profissionais, escola, aula disso, aula daquilo, babá, eles começaram a ficar mais tempo com as crianças e prestar mais atenção no comportamento da criança. E foi nesse momento que eles começaram a perceber, tem alguma coisa de errado com meu filho. Então, aí eu vi muitos gatilhos, né, para os pais estarem observando ali de perto, porque eu entendo as suas falas. É a correria do dia a dia com o trabalho, né? As crianças que iam para a escola ou iam para outras atividades e, de repente, aquele convívio ali. Muita gente ficou trabalhando mesmo em casa. Teve dias mesmo que a gente teve que parar mesmo e ficar em casa, mesmo tendo que sair. Teve aqueles dias horríveis que, nossa, fica em casa e todo mundo ali junto, e aconteceu muitas coisas nas famílias, coisas que não tinham aquele olhar minucioso, como esse tempo que nós paramos serviu também para isso, né? Para olhar mais uns pelos outros e ver muitas coisas ali em sua volta que não conseguia ver. E, Mônica, como é que foi para você o processo de escrita, né? Foi tranquilo? Foi difícil? Intenso? Teve alguma parte que te emocionou mais? Eu acredito que, tendo empatia, me colocando no lugar dos pais, que eu converso diariamente com eles, eu imaginei o que eles querem ouvir. Então, a minha escrita foi baseada nisso, na experiência do dia a dia, de como eles se sentem, conversando com os pais, fazendo esses atendimentos clínicos no consultório, me colocar no lugar deles e tentar abraçar, de alguma forma, essa família. Então, a escrita foi por esse rumo. Que maravilha! A gente ouve muito sobre os diagnósticos, né, terapias, intervenções, mas quase nunca falam sobre quem cuida. E você vem abordando esse tema muito importante, como eu já havia falado. E por que esse silêncio sobre os pais ainda é tão forte? Você está abordando agora esse tema e eu espero que muitos outros profissionais venham a falar sobre isso, porque é uma coisa que eu sempre estou ali falando. E eu repito o que a minha psicóloga falava para mim. Cuidar de quem cuida. Você tem que estar bem para cuidar do seu filho. Se você não estiver bem, se você estiver toda prejudicada aí emocionalmente, fisicamente, como é que você vai dar conta da demanda dele, que é muito maior do que uma criança típica, né? Então você tem que fazer ao máximo para ficar bem. E no meu caso, eu gosto muito de me dar como exemplo, porque eu sei que em certos momentos acaba que parecendo muito com a vivência de outros. Eu não via essa saída. Sinceramente, num período, numa fase assim, que foi logo depois do diagnóstico, que começou ali aquela correria pelos atendimentos, eu não vi uma saída, sinceramente. Quando o esposo trabalhava fora, só estava eu ali com os meninos pequenos ainda e precisando de acompanhamento, porque não é um autista, são dois. E aí comecei a caminhada, toda essa trajetória, e eu não via tempo para nada. Era eu o tempo todo, mãe, 24 horas, para os atendimentos, escola, limpeza pessoal, Esgota, limpeza da casa, tudo. E ainda dá conta das crises, porque ainda tinha umas crises. E aí, gera 1000 sentimentos nessa mãe. Muito. Nossa, e o cansaço, e o esgotamento. E o esgotamento. Tinha dias de chorar e dizer, meu Deus, eu não estou dando conta, como eu achei que ia dar. Então era aquele momento de você querer um respiro, uma pausa, e você não tinha. Eu criei uma frase em mim mesmo que eu dizia, olha, hoje eu estou no piloto automático, eu só estou funcionando, seguindo a rotina do dia a dia, porque não é fácil, não. E tantas outras mães passam por isso, né? Exatamente. Quando você tem uma rede de apoio, tudo fica mais fácil, mas quando não, sobrecarga só em cima de uma pessoa, adoece. A primeira parte do meu capítulo do livro, eu vou ler só um trechinho para você, por favor. que ele fala justamente isso. A saúde mental dos pais de autistas é uma área de preocupação significativa devido ao impacto emocional associado ao cuidado diário. Os pais enfrentam altos níveis de estresse, ansiedade e depressão, principalmente por causa dos desafios relacionados ao comportamento da criança, os cuidados intensivos e as incertezas quanto ao futuro.
Além disso, as dificuldades de encontrar o suporte adequado, tratamento especializado e apoio social podem agravar esses problemas. Exato. Então, é justamente isso, essa ansiedade da incerteza de como que meu filho vai reagir aos tratamentos, ele vai conseguir ter todos os tratamentos, como que eu vou dar conta de fazer tudo isso, de levar para psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, terapia ABA. Então, mexe muito com a família, mexe com a família inteira, porque a mãe cansa, o pai cansa, nem sempre todos compreendem. A pessoa que está de fora acha que é muito fácil, que é muito simples, mas quem está dentro sabe que não é. Exatamente. Extremamente exatamente desgastante. Exatamente assim, é muito cansativo, é exaustivo. Teve uma fase em que eu passei que, nossa, foi assim um esgotamento tanto físico como mental. De você querer aquela pausa, nossa, eu preciso de umas 3 horas. Não tinha. Era muito corrido, foi uma fase bem difícil, graças a Deus. Os atendimentos são importantes, sim. Você se auto-olhar, começar de uma saída, começando pelo acompanhamento com uma psicóloga, foi muito importante. Eu não fui buscar, foi nessa questão também dos profissionais terem esse olhar para a gente, né? Esse olhar de empatia, digamos, porque na verdade foi só levando o filho para o acompanhamento que uma das psicólogas que nos atendia falou assim: não, senta aí, eu vou te atender hoje. Pela fisionomia desgastada, pelo aquele cansaço que estava refletido ali na alma, ela estava visível. Eu disse: não, senta aqui. Colocou lá uns brinquedos, umas coisas lá para ele. Lógico, deu atenção para ele, mas muito mais ela me deu atenção nesse dia. E por essa mínima atenção que eu recebi, me fez toda a diferença na minha vida. Bom que alguém teve essa sensibilidade, Exatamente, né? e assim como eu sempre falo, eu espero que todas as mães que passam por isso, os pais, as famílias inteiras que lidam com o TEA, encontrem essa pessoa, essa válvula de escape. Ela foi minha válvula de escape, ela me ajudou a encontrar a saída quando eu não estava vendo. Eu não via saída. Eu disse: bom, não tem saída para mim, eu só vou cuidar dele até enquanto eu puder. Né? Só que eu estava extremamente cansada, eu não tinha mais forças. Foi aí que eu comecei a me preocupar. Eu disse: nossa, eu não estou tendo forças, porque eu sentia falta do quê? De trabalhar. Eu sentia falta de ser útil, eu sentia falta de descansar. Eu queria ser útil em alguma coisa. Eu nunca fui uma pessoa de estar parada, só em casa. Pia, fogão, casa, comida, cuidar de criança o tempo todo. Lógico que isso faz parte. A gente é mãe, a gente se desdobra. Mas, enfim, realmente, todas as famílias que estão passando por esse processo, que foram diagnosticadas aí na família uma criança com autismo, tem que principalmente tirar esse tempo para se cuidar também. É muito importante, porque senão, se você não se cuidar, você acaba adoecendo mentalmente, e esse mentalmente vai para o teu corpo também, que foi o que aconteceu comigo. Eu adquiri uma fibromialgia e precisei passar por um tratamento. Hoje a gente se dá qualidade de vida porque vai em busca também de atendimentos, de coisas que te dêem um pouco mais de conforto para a vida, mas isso é uma condição que eu vou carregar para o resto da minha vida, porque não tem cura, né? Sim. Você pode se dar um pouco de qualidade de vida, mas não tem cura. Então, antes que as famílias se vejam adoecidas por só focar na criança e não focar em si, lembre-se sempre que é você que cuida. Então você tem que estar bem também. Eu ouvi muito isso até entrar na minha cabeça, porque até então eu só estava enxergando o meu filho. Aí fala pra gente, existe aí alguma diferença em estar esgotado e estar adoecido emocionalmente, isso que eu acabei de falar para você? Como perceber esse limite? Você, como profissional, falando para os pais que nos acompanham. É muito comum os pais hoje em dia adquirirem o burnout, que é o esgotamento emocional, não só relacionado ao trabalho, mas relacionado à família também. Então, a partir do momento que você começa a não querer mais sair de casa, não ver mais prazer nas coisas que antes eram prazerosas, começar a se isolar, começa a ter crises de ansiedade, palpitação, o coração começa a acelerar, um medo súbito, uma vontade de chorar, uma vontade de não fazer mais as coisas que antes gostava, se isolar, crises conjugais, brigas inesperadas. Então, isso já são sintomas de alerta
para que você não deixe chegar ao ponto de esgotar, porque a partir do momento que você esgota, é muito mais difícil sair de uma depressão. Então, se a gente puder ter esse olhar pela saúde mental, de não deixar chegar ao limite, é muito mais fácil tratar. Exatamente. Você acredita que a falta de uma rede de apoio real, que funcione, né, adoece mais do que o diagnóstico em si? Com certeza. Mesmo as pessoas que têm essa rede de apoio, famílias que têm vários tipos de tratamento, suporte emocional, psicológico para os pais, todos os tratamentos necessários para a criança, mesmo essas famílias, elas também acabam adoecendo em algum momento, porque a rotina da família muda. Geralmente são mães que são muito sobrecarregadas de tarefas domésticas, responsabilidades de trabalho, familiares. Então, muda toda a rotina da família inteira. E a partir do momento que você muda da sua rotina, que você tem outras obrigações que antes não tinha, que você não escolheu ter aquelas obrigações extras, é uma criança típica, ela demanda muito mais sobrecarga emocional. Então, isso adoece muito. Demanda sim. Você já tem a rotina de casa que não é fácil para quem cuida mesmo ali da sua casa, né? Para a mãe de família que ela realmente ela dá conta ali do lado do esposo, dos filhos, da casa, da limpeza, da alimentação, contando um todo que a gente sabe que uma casa demanda muitas obrigações do dia, né? São as contas, são a alimentação, a higiene que a gente deve ter sempre e aí vem uma rotina diferente. Aquela rotina que você tem que parar muitas vezes o que você está fazendo para dar ali assistência ao teu filho. Exatamente. Teu filho está ali, você não pode... É uma atenção redobrada que a gente tem que ter com o filho da gente. Não pode nem piscar o olho. Exatamente. E aí vai, você para o que você está fazendo, vai lá. Para aí depois retoma de novo. Isso é muito cansativo. Já é muito também. cansativo. Já imagina para as famílias. Exatamente. Hoje de manhã eu atendi uma criança autista, nível 2, não verbal, de 6 anos. Então, a criança entrou no meu consultório, ela revirou o consultório de cima a baixo, ela quebrou o brinquedo. Se eu piscasse, ela fazia alguma coisa que não devia. Então, se para mim, que eu passei uma hora com aquela criança, já foi cansativo, imagina para uma família que passa 24 horas. É muito cansativo, é muito desgastante. Muito mesmo. É quase que inevitável não adoecer. Exatamente. Então, tem que ter um acompanhamento, um olhar especializado para não deixar chegar nesse limite, porque sair do limite é muito mais difícil. Exatamente. Tem aquele autista também que chega nos locais, ele não gosta do desconhecido. É tanto que aplicam-se a metodologia do ABA, que é para ele reconhecer primeiramente, porque vai sair da rotina dele, né? Foi uma coisa que logo de início estava começando a falar do ABA. Eu meio que li um pouco e fiz um trabalho com ele. E olha que eu nem sou profissional da área, não sou expert, mas assim, o pouco que eu fiz fez a diferença em casa. Na época nós não tínhamos... Há 16 anos atrás, não tínhamos essa facilidade do celular com foto, filmagens, vídeos, câmeras para você fotografar ali naquele momento e já ter a foto ali em mão. Uhum. Antes a gente tinha que tirava na câmera fotográfica e mandava imprimir, né? Era assim, mandava revelar. Era assim que a gente chamava muito. E aí eu tive esse trabalho de fazer todas os locais que a gente ia, eu recortava de figuras revistas, mas tinha aquele local mesmo X que a gente andava, o supermercado que a gente andava, a casa do parente em que a gente frequentava. E a gente aprendeu a ter aquela rotina, seguir aquela rotina padrão e dizer, olha, hoje nós vamos para a casa da titia, pregava assim a foto. Eu lembro que tinha um armário, eu preguei uma fita com todas as fotos da rotina dos locais possíveis que a gente ia andar. Se era um lugar diferente que eu não tinha foto, nossa, eu digo, vamos na base da conversa, chegar no local, eu tinha uma câmera, comprei uma câmera só para isso, para tirar a foto do local, que da outra vez que a gente voltar aqui de novo, a gente vai e faz isso. A gente não, eu. E aí, olha, nós vamos aqui, vamos fazer isso e isso e isso. Eu comecei a criar previsões, né? E falar minuciosamente. Isso fez uma diferença tão grande que eu achava que... Eu disse, nossa, eu vou tentar, mas eu não sei se porque é aquela questão deles viverem tanto no mundo deles que você acha que não vai surtir efeito, mas que sim, surte efeito. É aquele trabalho que tem que ser incansável, insistentemente, passo a passo, gradativamente, e vai.
Isso é uma alteração muito comum no autismo, que é a flexibilidade cognitiva. Sim. Então, muitos autistas são bem resistentes à mudança. Só que a gente tem que pensar que o autismo ele é um espectro. Nem todas as crianças vão ter Exato. as mesmas É características. bem diferente. Eles têm que ter critérios para esse diagnóstico. Então, tem crianças que olham nos olhos, tem crianças que olham mais, tem crianças que olham menos, tem crianças que não olham. Exato. Tem crianças que são flexíveis e tem crianças que não são nada flexíveis. E tem aquelas que são pouco flexíveis. Exatamente, você falou tudo. Tem aquelas crianças que gostam de organizar, nem todos fazem isso. Tem a que anda na ponta do pé, nem todos fazem isso também. Mesmo. E é muito de cada um, né? Muito de cada um, dentro do espectro. Exatamente, o espectro ele é muito diverso, amplo. muito amplo. A gente tem que entender todos os critérios para o diagnóstico para poder ter esse olhar sensível de saber o que é do autismo e o que não é. Porque o autismo ele também pode vir acompanhado de muitas comorbidades. Seletividade alimentar, nossa, a gente tem ouvido falar muito, né? Tem se tornado um pouco comum na questão do autismo. Essa questão de... Inclusive, entrevistei uma autista anteontem, se eu não me engano. Não, ontem foi domingo. Acho que sexta-feira ela esteve aqui com a gente, uma linda, ela é dentista. E ela foi diagnosticada depois de adulta. E muitas coisas ela disse, agora eu vim me compreender. Ela falou que aquilo foi libertador. Isso é um ponto muito importante. Ela falou que era vista como fresca. Ela usou bem esse termo porque tinha extremas seletividade alimentar. O que eu vejo muito quando eu estou fazendo a anamnese, que é o primeiro contato com os pais das crianças, quando eu estou colhendo as informações das crianças... os pais dizem assim, mas eu sou assim, mas eu faço isso, e começam a se identificar. Exato, então, tem muito, né? Então, o que antes era só uma timidez, um comportamento introspectivo, a gente sabe que hoje em dia não é mais só isso. Então, tem que ter um olhar diferenciado. A gente vê muitas crianças que os pais dizem, não, é birra, é uma criança tímida, é uma criança... e vem as justificativas. Não, anda na ponta do pé porque faz balé. Anda assim meio rígida porque o pai é soldado. Um comentário que a gente ouve muito hoje é... Nossa, agora todo mundo é autista. Não é isso. Não é que está nascendo muitas crianças autistas. Se bem que hoje a gente já tem aí... eu ouvi falar que já são em cada 31 nascidos, um é autista. Isso. Não é que está nascendo muito autista. Sempre teve. Não tinha muito, era estudo, informação e conhecimento sobre isso, que hoje, graças a Deus, tem muitos profissionais aí da área se especializando, se informando cada vez mais para dar esse suporte às famílias. Eu digo que os autistas eles não surgiram agora, eles sempre estavam aqui. Que antigamente era dito como termos muito pejorativos. Birras. Uma criança que tinha um comportamento diferenciado, ela era tida como rebelde, mongol, como chamavam antigamente, retardado, como chamavam antigamente. Ou, infelizmente, vamos falar o português correto, o termo da ignorância, chamavam muito de doido. Exatamente. Isso fere, isso magoa, isso machuca. Nem a própria pessoa que tem problemas mentais não merece um nome desse. Hoje tem muitas síndromes, souberam diferenciar. Exatamente. São síndromes, são condições que aquela criança vem, que aquele jovem vem. E hoje detectado depois de adulto, porque os casos mais leves se torna muito mais difícil, né? Passam despercebidos. Passa despercebido. E na maioria das vezes vão ser diagnosticados ou na adolescência ou na fase adulta. Porque muitas pessoas ainda têm aquela visão de autista bem ultrapassada, de que autista é aquela pessoa que fica no canto, isolada, se balançando. Não é, e a gente sabe que não é tem isso. Tem vários aspectos diferentes. Isso. Hoje em dia a gente tem muitos transtornos, muitas síndromes, mas a gente sabe que para cada tipo de comportamento existe um transtorno específico. Isso. Então, não é porque é muito danado que é hiperativo. Não. Criança saudável é criança ativa. A gente tem que entender até que ponto aquela saúde está ultrapassando a normalidade, até que ponto aquele comportamento não está dentro do esperado. Então, a gente também tem que pensar no desenvolvimento da criança, na maturação do cérebro dela. Para cada idade, a gente espera um tipo de comportamento diferente. Então, até que ponto é esperado para aquela idade aquele tipo de comportamento? Então, exatamente. Dentro de cada faixa etária, a gente consegue
ter esse olhar mais específico para poder fazer esse diagnóstico. É por isso que eu falo que essas conversas informativas são maravilhosas. A gente vai trocando experiência, principalmente quando chega um profissional, que isso é enriquecedor. Quanto mais a gente tiver informações, melhor ainda, principalmente para quem está começando, né, Mônica? Essa caminhada, essa jornada. Passou aí pelo diagnóstico. Então, olha só, um norte imenso para você aqui, através dessa conversa. E tem pais também que eles procuram ajuda psicológica, né, por acharem que o sofrimento deles é menor. E do que o dos filhos, como é essa quebra dessa lógica? Por exemplo, eles sempre vão procurar pelos filhos, a maioria de nós. Mas quando eles acham que o sofrimento deles também tem que procurar ajuda. Um bom profissional, ele acompanha os pais e filhos, né? A criança sozinha, ela não tem um rendimento 100% do esperado. É como aquilo que eu te falei, né? Ela vive numa sociedade, vive numa família e tem que ser todo mundo tratado. É como aquilo que eu te falei, eu nem procurei atendimento. A profissional teve esse cuidado, esse olhar aí especial comigo. Nossa, que eu sou grata até hoje. Como todos os profissionais, os bons profissionais, né? Que não só olham ali a criança, eles olham quem está em volta da criança também, precisando desse acolhimento. Isso é muito importante, isso faz uma diferença tão grande que eu sou a prova viva disso. Você já presenciou aí histórias em que, quando a mãe ela começou a cuidar de si, tudo ao redor começou a melhorar? Eu sou uma delas também. Mas conte um exemplo pra gente, das que já passaram por você, que te viraram essa chavezinha e que conseguiram, apesar dessa caminhada tão difícil. Tem mães que são muito resistentes, principalmente ao diagnóstico, de receber um diagnóstico de autismo e dizer: meu filho não é autista. Arrumar 1000 desculpas para justificar aqueles comportamentos. É porque o pai é muito tímido e ele tem um comportamento parecido com o pai. Nossa, eu mas já ouvi será muito que o pai isso. também não é autista? Será que a avó também não é autista? Então, tem muito dessa justificativa. E quando a família aceita o diagnóstico, começa a tratar a criança e começa a se tratar através da terapia de pais mesmo, tudo começa a melhorar. A gente começa a perceber um ganho muito grande, não só da família, mas principalmente na criança, porque os pais começam a levar mais a criança para o tratamento, então tem uma evolução muito grande. E uma coisa que é muito comum, eles perguntaram: autismo tem cura? Não tem cura. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança nasce, cresce, vive e vai levar os sintomas com ela a vida toda. Mas o autismo tem tratamento. A gente consegue, com muitos tratamentos, minimizar todos os sintomas que impactam no dia a dia, porque tem que ter um impacto. Para ser um transtorno, tem que causar um prejuízo na vida da pessoa. Ou um prejuízo social, educacional, emocional, mas tem que causar um prejuízo. Se for um sintoma leve a ponto de passar despercebido e não causar nenhum prejuízo, não é um transtorno. O próprio nome já diz, transtorno. Causa um transtorno na vida da pessoa. Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa vai nascer e vai viver a vida toda com aqueles sintomas. A gente consegue minimizar muitos desses sintomas com os tratamentos. E esses tratamentos, sendo muito bem feitos, eles vão impactar de qualquer forma a família também. Sim, com certeza, com toda certeza. É uma coisa que eu falo sempre. Gente, ó, e uma coisa assim como mãe, nessa minha caminhada que eu vivenciei também, que você acabou de falar, citou os dois lados, tanto da família que tem boa aceitação, quanto a que são totalmente ali rígida, não aceitam. Nessa caminhada a gente está vivenciando isso, conhece muitas famílias, né? Sim. Você troca muitas experiências ali. E uma das que chegou para mim, algumas já perguntando: teu filho faz assim, faz desse jeito, como é que ele age? Já querendo comparar com o dela, que ela já estava notando algo diferente. Falei: meu filho é assim, assim, assim. Mas meu filho não tem isso, meu filho não é aquilo. Gente, olha, uma coisa que eu vou dizer para vocês, isso machuca, isso dói. O autismo não é uma doença de você ficar ali realmente de forma preconceituosa, digamos assim, dizendo: meu filho não tem isso. Autismo não é doença, autismo é uma condição,
é uma condição que a criança nasce. Ele nasce e são diversas formas diferentes, umas com mais dificuldades em umas coisas do que as outras. Então, é muito peculiar de uma pessoa para outra, né? São inúmeros, se fosse falarmos de tudo, né, Mônica, a gente passava aqui. Adoro conversar com os pais de autista, porque eles são os maiores professores. Você recebe um diagnóstico e recebe, parece que um livro, um manual, Exatamente. porque começa a estudar e dão aula. Então, eu acho isso muito lindo, porque é dessa forma que você vai ajudar o seu filho, é com conhecimento. Exatamente. Então, essa troca é muito importante. A gente ouvir conversas, relatos. Eu já vivi em muitos meios, em grupos de mães, em muitas coisas que eu não concordava. Eu falo como mãe porque eu acho muito importante. A gente está aqui na frente de uma profissional da área que ela também ouve muitos relatos de famílias e eu falando como mãe na questão dessas comparações. Isso não ajuda, isso não soma, isso não agrega, né? Pessoas que não aceitam quando está vendo que a criança tem algum comportamento diferenciado, porque assim... Está aqui a nossa profissional que não me deixa mentir, porque quanto mais cedo você for diagnosticado o seu filho, melhor é, né? Porque quando ele desde cedo já começa a receber os acompanhamentos e você já vê o quanto faz a diferença para a evolução dessa criança, para que essa criança venha desenvolver, melhorar cada vez mais. Eu sempre falo, se há tempos atrás eu tivesse tantas informações como nós temos hoje, eu não teria passado por tanta coisa. Mas, enfim, tudo é vivência e a gente vai aprendendo, né? Se torna uma lição. Eu aprendo muito todos os dias com os meus, com as pessoas que eu converso. Eu foco e fico naquilo que me agrega, né? As negatividades eu deixo de lado, que são aquelas comparações, que são as não aceitações. Então, eu não gosto disso. Uma coisa que me magoou quanto mãe foi essa questão da pessoa vir me perguntar por que o que o meu filho tinha. Eu disse, mas o que você acha que o seu filho tem? Ah, mas ele não está falando, ele está demorando a falar, ele isso, isso e isso. Eu disse, olha, se eu fosse você, eu não sou profissional. O meu filho pode ter uma coisa que o teu não tem, pode ser diferente, ele pode ser um autista, pode não ser. Mas o que eu te indico, começa por uma psicóloga. E de lá ela vai te indicando, se for o caso de mais investigações com outros profissionais, com neuropsicólogo, com neurologista, com psiquiatra, e você vai fazendo todas essas investigações do passo a passo. E foi assim que eu fiz e foi assim que o meu filho foi diagnosticado. Ah, mas meu filho não tem isso, não. Então isso dói demais, isso machuca. Como eu digo sempre, enfatizo sempre, falo sempre sobre isso. Autismo não é doença, é uma condição. Eles não têm culpa de terem vindo assim e cabe a nós dar o cuidado, o carinho, o amparo. No meu caso, a minha reação, sim, eu passei pelo luto, eu chorei, mas logo que passei por aquilo ali foi muito rápido também, o meu amor foi muito maior. Eu criei uma capa protetora tão grande que eu já estava prejudicando por proteção demais. Eu criei aquela bolha protetiva, eu não queria que ninguém olhasse torto, eu não queria que ninguém olhasse com diferença. E foi preciso novamente passar com os profissionais para me direcionar. Olha, você está fazendo errado, não é assim, você tem que fazer assim, assim, assim. Esse direcionamento é muito importante. Vocês, assim, venham a somar de uma forma tremenda nas nossas vidas. Que bom. Fico muito feliz. Em nome de todas as mães que procuram, que não procuraram ainda, procurem. Nossa, vocês não sabem a diferença, o que é estar com um profissional do seu lado. Seja ele o terapeuta ocupacional, os psicólogos, neuropsicólogos maravilhosos. E também os psiquiatras. Nossa, são incríveis, fazem uma diferença. Inclusive, eu passei por um terapeuta ocupacional que o meu filho era daqueles resistente ao toque, resistente a muitas alterações sensoriais. Muito demais, demais, demais. Toda a diferença. Eu falei para ele, você fez mágica, o que você fez? Me conta, porque ele disse, eu dei amor e carinho. Eu disse, não, eu dou amor e carinho também. Fala, por que você fez? Porque, nossa, é incrível isso. Ele ficou permissivo a tudo. Não deixava cortar cabelo, não deixava cortar unha. E dentro de uma semana eu disse, você fez mágica. É incrível isso, não pode. Você fez mágica. Então os profissionais são isso, aqueles que fazem a diferença, que realmente têm empatia, que se preparam para lidar com essa causa. É incrível, é como também, né, esse trabalho
Não é todo mundo que busca atuar nessa área. Então, os que buscam atuar, nosso coração se enche assim de gratidão, pelo menos por mim. Mas muitas mães também, lógico, ficam agradecidas vendo esses profissionais se capacitarem nessa área, a acolher a gente de uma forma assim tão carinhosa, tão amorosa. E só faz mesmo quem tem empatia de verdade, porque sabe, é dobrado. É dobrado, sim. O que eu vejo muito é mães de crianças pequenas com atraso de linguagem que procuram um atendimento para fazer esse diagnóstico diferencial. É só um atraso de fala ou é autismo? Então, fica um recado, né? Nem todo atraso de fala é autismo, mas é um sinal de alerta. Então, o ideal é buscar o atendimento para realmente saber: tem autismo, não tem autismo, tem outra condição, porque não é só o autismo, mas existem diversas outras condições. Então, a gente tem que avaliar esse comportamento. Ninguém é melhor que o psicólogo para isso. Exatamente, só o profissional para falar tudo isso para a gente. Olha aí o que você acabou de falar. Foi bem no início do meu mais velho, quando ele atrasou a falar muito. 4 anos ele não falava nada. E às vezes não é só o atraso, a criança regride também. Às vezes ela começa a falar no tempo certo Isso e do nada ela começa a regredir essa fala. Ou a regredir o comportamento também. Aconteceu comigo, aconteceu comigo. Falar tudo, letras, números no muro, sem ninguém ensinar. Eu disse, nossa, será que ele é superdotado? De repente houve uma regressão, parou de falar. Então, aos 4 anos, ele não falava mais nada, deu aquela regredida em relação ao comportamento também. E aí tinha uma pessoa que cuidava dele e dizia assim, não, mas fulaninho, as comparações. Exatamente. Fulaninho levou muito tempo para falar. Eu disse, não, mas isso aqui eu tenho que olhar, eu preciso olhar. Foi aí que começou a caminhada de um profissional para o outro. E aí, se a gente vai na ideia das pessoas, né? Não, mas porque fulano também atrasou na fala. Não, a gente não deve. É como você disse, tem que ligar o sinal do alerta e ir atrás de um profissional, porque só ele vai saber diferenciar se é uma condição genética da família que tem esses atrasos ou se é um possível autismo ou outras coisas, né? Uma coisa que é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, cada criança tem seu tempo. Não, cada criança não tem o seu tempo. Depende, né? Existem os marcos do desenvolvimento. Então, todas as crianças têm etapas do desenvolvimento a serem cumpridas. Se ela não cumpriu aquela etapa naquele tempo, então alguma coisa de errado tem. Então, até 1 ano a criança tem que falar tantas palavrinhas, até 2 anos tem que falar tantas, até 3 anos ela tem que fazer o quê? O que ela tem que fazer? Como que ela tem que se comportar? Se a criança atingiu aqueles marcos do desenvolvimento, ok, ela está dentro do esperado para o neurodesenvolvimento dela. Se ela não atingiu, então tem algo de errado. Então, não é que cada criança tenha o seu tempo. Tem crianças que demoram um pouco mais, tem crianças que são um pouco mais aceleradas, mas existem uma etapa a ser cumprida. Então, dentro daquela faixa etária específica, a gente tem que saber se a criança cumpriu ou não cumpriu com o que é esperado para a faixa etária dela. Viu, mães? Muito importante a gente saber disso. Você que lida aí com autismo dentro da sua casa ou conhece alguém, já passa essa informação riquíssima que nós estamos tendo aqui. Isso é uma conversa muito rica, viu? De informação. Nossa! Eu anos atrás não passaria por tantas coisas. Então, hoje a gente tem essa informação. Nas redes sociais você encontra muito. Hoje aqui na nossa Rádio Defensoria, a gente propiciando esses momentos únicos onde a Defensoria leva muita informação para você que nos acompanha, sempre com coisas boas que venham agregar aí no seu dia a dia, para a sua vida. E Mônica, fala para a gente que práticas de autocuidado são possíveis para as mães que vivem no limite do tempo, da sua energia e da paciência. Fala você como profissional, porque eu já falei muito de mim, eu já vivenciei tudo isso. Olhar mais para si, né? Se mimar mesmo, fazer coisas que gosta, não deixar de fazer coisas que são prazerosas, que você gosta só pelo outro. Não é só o outro, existe você. Por trás de uma criança, de uma pessoa autista na família, existe uma mãe, existe um pai, existe um familiar que precisa de cuidados também. Então, se é uma família que gosta de sair no final de semana, ir num restaurante, num cinema e comer uma pizza, faça tudo o que você gosta, não se deixe de lado. Faça terapia, que se conhecer é extremamente importante, cuidar das emoções, saber regular essas emoções, o que deve ser feito, o que não deve, como reagir, não é fácil. Então,
terapia é extremamente importante. E, acima de tudo, se cuidar, fazer o que gosta de fato. Exatamente. A gente fica travada ali achando que não tem saída, mas tem. Tem sim. Tem, uma mínima que seja, tem saída. Mesmo de madrugada, quer ler um livro no celular, tá valendo. Vai amanhecer o dia morta de sono, mas você fez uma coisa que gosta. A gente ouve muito que tudo é uma fase, né? Mas quando a fase é longa demais, como continuar em pé aí emocionalmente? Não é fácil, né? Mas são fases que passam. Tudo na vida passa. Então, esse momento difícil, esse luto que deve ser vivido, ele também vai passar. O luto inicial, ele é quase que inevitável das famílias que recebem o diagnóstico. Mas a gente sabe que com o tempo, essa dor vai amenizando, a família vai buscando ajuda, vai buscando conhecimento, pesquisa na internet o que é o autismo, como tratar, as formas de tratamento. Quando a família vai para a avaliação neuropsicológica, que ela recebe um laudo, ela recebe orientações. As melhores formas de tratamento diante do que não está funcionando corretamente naquela criança. Então, é uma criança que está com atraso de fala, é uma criança que troca letrinhas ao falar, ela vai precisar de um acompanhamento com fonoaudiólogo, então é indicado. É uma criança que tem dificuldade nas habilidades sociais, ela vai precisar de um acompanhamento com psicólogo, com uma criança que tem um déficit de atenção muito grande, está impactando na escola, ela vai precisar de um acompanhamento com psiquiatra, muitas vezes medicação, tem muitas alterações sensoriais, ela vai precisar de um acompanhamento com terapeuta ocupacional. Então, todas essas indicações terapêuticas são feitas, além das adequações escolares, que muitas vezes são necessárias. É uma criança que precisa de um acompanhamento multifuncional na sala de recursos multifuncionais, é uma criança que muitas vezes precisa de um cuidador na sala de aula em que ela está inserida. Então, tudo isso é um olhar diferenciado que é feito durante a avaliação neuropsicológica. Tudo que a criança precisa para melhorar mais, para render o que não está funcionando corretamente. Muito bem. Outro fator muito difícil, essa fase escolar, né? Infelizmente, a gente enfrenta aqui muitas dificuldades ainda, mas a gente espera que futuramente isso venha a melhorar, porque a demanda está grande, a necessidade está grande, as famílias precisam muito e, se Deus quiser, um dia isso tudo melhore, as pessoas passem a olhar mais pelas famílias atípicas. Mônica, você acredita que os serviços de saúde, eles ainda culpabilizam a mãe pela sobrecarga ou já existe um olhar mais humanizado? Infelizmente, ainda existe muito dessa culpa por parte dos outros e por parte da própria família. A família também se culpa muito. Por que eu não consigo dar conta? Porque é uma sobrecarga muito grande. Então, não tem esse atendimento às famílias, o cuidar do cuidador. Então, por não ter isso, as famílias geralmente adoecem. É muito comum as famílias adoecerem. Hoje, de um certo tempo para cá, é que a gente, depois de ver muitas mães adoecidas, principalmente quando elas passam por algum atendimento, e que os psicólogos, os profissionais da saúde, eles começam a ver os mesmos questionamentos. A mãe adoecida, a mãe sobrecarregada, a mãe que está ali, nossa, pela hora da misericórdia, digamos assim. E aí começa a ser um todo, e isso já chamou a atenção. E hoje já estamos, sim, a passos lentos, mas estamos mais falando do cuidar de quem cuida, né? Pelo menos algumas pessoas que a gente já recebeu aqui na nossa mesa de conversa, muitos tocam já nesse assunto, a importância de cuidar da pessoa que está ali à frente, tomou essa responsabilidade para si, né? A importância de estar bem cuidada. É muito comum a gente ouvir os pais levarem para terapia e dizer: eu estou esgotada, Sim. eu não aguento mais. Sim. Então não deve deixar chegar a esse ponto. E muitos pais, mesmo que fazem terapia, que têm esse olhar para eles mesmos, dizem: tem horas que eu só preciso de uma semana longe do meu filho. Não é porque eu não ame meu filho, mas é porque eu preciso me resgatar. Exato. Eu vou contar um exemplo, eu vou ter que entrar, porque, enfim, eu vivencio isso na pele. Então, eu te falei, né, de superação, que minha vida foi uma superação, passei fases muito difíceis, passei 8 anos sem trabalhar, e graças a Deus a Defensoria me resgatou, estou aqui. Lógico que Deus também foi tão maravilhoso na minha vida, que quando eu consegui, assim como eu, muitas outras vão conseguir também, eu acredito.
quando comecei aqui, as portas se abriram de uma tal maneira, porque eu vim com tanto gás, com tanta cheio de gana por trabalho, por querer ser útil novamente, que graças a Deus deu muito certo, né? E eu espero isso na vida de muitas mães. E pela primeira vez, vou tirar a folga de mãe atípica, vou ter as merecidas férias, estou indo viajar. Sem filhos? Sem filhos, Oh, coisa sozinha. E assim, eu desejo que muitas outras mães tenham esse momento de descanso, tirem esse momento para si e não se culpem. Exatamente. Você sem cuidou culpa. O tempo todo, eu tô indo sem culpa. Lógico que eu tô pensando nele o tempo todo, 24 horas. Coração de mãe vai junto. Eu vou fazer vídeo quase todo dia, mas enfim, eu vou tirar o meu momento. Exatamente. Né? Não vou ficar Isso é necessário. É necessário. É por você. É um luxo que você está tendo. Eu vou me dar esse luxo, eu vou me dar esse mimo. Você precisa se resgatar, se renovar, se reenergizar para voltar e enfrentar tudo de novo. Exatamente. E eu não podia fazer isso antes também, né? A questão do não trabalhar. E hoje, graças a Deus, a gente já pode ir. Então, eu desejo tanto isso para todas as outras mães que se encontrem assim como eu me encontrei também. Minha vida tá fácil, não tá não, mas assim, estamos continuando. Um passo de cada vez. Tá melhor, um passo de cada vez. Mônica, eu não tenho palavras para dizer o quanto nós estamos gratas em te receber aqui no Conversas Inclusivas. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um pouco o autismo, a minha vivência, a minha experiência. Muitíssimo obrigada pelo convite. Quero te presentear com este livro. Gente, obrigada. Olha, espero que você goste. Eu já amei, nem abri. Eu vou ler todo. Ele é um livro multiprofissional. Fiquei rica agora. Fiquei rica de conhecimento. Isso aqui só vem a somar e agregar para minha família, para os meus filhos. Gente, como é que faz para conseguir? Está sendo vendido lá na Galeria Vida, na recepção. Viu, gente? Galeria Vida, na recepção. Procura, isso é uma autoajuda. Aqui tem vários escritores da área. Pessoas que estão se capacitando, são capacitadas para lidar com o autismo. Então procura obter esse livro aqui. Esse é meu Deus, eu não acredito. Obrigada, Mônica. Que maravilha. Então adquiram esse livro, porque todas as informações, nossa criança não vem ali com uma bula dizendo o que tem e o que não tem, mas aqui te dá um direcionamento riquíssimo para você não regredir e simplesmente só evoluir aí na tua caminhada com teu filho, com a tua família. E, Mônica, mais uma vez, muito obrigada. Nós estamos de portas abertas sempre, sempre, sempre. Muito obrigada a você. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco sobre o autismo. Muito mesmo, com certeza. E quem nos ouviu só tem a ganhar com tanta informação tão válida para o nosso dia a dia, que facilite a nossa vida, nos dê um rumo, nos dê um norte nessas orientações aqui através dessa conversa. Se você não tem ninguém com TEA em casa, um autista, mas se conhece alguma família que está passando por essa trajetória, já compartilha. Nós estamos no YouTube, no Deezer, no Spotify, a nossa rádio web da Defensoria, aqui no nosso podcast do Conversas Inclusivas, que aqui agrega de um tudo sempre para estar levando informação até você. A você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Eu sou a Adriana Carla com mais um Conversas Inclusivas e até a próxima. Tchau, tchau.